Fala rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Jair Vascão. Meu nome é Luan Antoniel e hoje falando de uma classificação gigante do Vasco dentro do Defensores del Chaco. Classificação gigante de futebol jogado, de postura do time, de tudo. Vamos falar com muita calma desse jogo. Primeiramente, já peço encarecidamente para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, isso me ajuda muito. E comentar aqui comigo também o que vocês acharam do jogo, se vocês vão concordar com a minha opinião aqui sobre o jogo também. Isso me ajuda muito, então comenta aqui, me dá essa moral. E me sigam também no Instagram, o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Vai estar lá o link e você vai direto para o Instagram do canal Já é Vascão. Bom, repetindo, classificação gigante do Vasco dentro do Defensor del Chaco. O Vasco nas Copas tem sido outro time, sim, não dá para negar. É um time que é maduro. É um time maduro nas Copas, eu não consigo entender isso. É um time muito maduro nas Copas, é um time que não é o mesmo time do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um time que toma um gol e se perde. Só você pegar o jogo do Santos. O jogo do Santos estava melhor que o Santos. Não era aquela coisa, caramba, muito melhor. Mas estava melhor que o Santos. Tomou o gol, o time desmoronou e virou um 3-0 que tirou a nossa confiança total. Diferentemente do que acontece nas Copas. O Vasco tomou o gol do Olímpia, segurou um pouquinho ali a pressão de 2 minutinhos, voltou pro jogo. Time maduro, que assim, você liga, você torcedor, liga a sua TV, vê aquela festa, a gente pensa assim, cara, como a gente não confia muito nos nossos bonecos, a gente fala assim, meu Deus, perdemos. Mas o Vasco, cara, começou o jogo tirando todo o ímpeto do Olímpia. O Vasco controlando o jogo, o Vasco com melhores chances. Antes de tomar o gol, os 10 primeiros minutos do Vasco foram lindos até tomar o gol. Isso resume muito o Vasco do Pedro Emanuel. Eu vou repetir. Se acontecer o pior no Campeonato Brasileiro, cara, eu não vou conseguir enxergar a culpa nesse cara, porque ele chegou, você vê um time minimamente organizado, gente. Não dá pra negar isso. O time é mais organizado. O time é frágil. Então, assim, se o pior acontecer, cara, vai ser zero culpa dele, pelo menos na minha opinião. Isso falando hoje, dia 20 de agosto de 2026. É um cara que mostra que sabe que está ajeitando esse time. O time tá ajeitado. Gente, o time tá ajeitado. Basta peças. Hoje a bola entrou. Beleza. Quando voltou do segundo tempo ali, perdemos chance à beça. Perdemos, é brincadeira. Perdemos chance à beça. Mas que depois, graças a Deus, a gente não acabou levando e fizemos mais e garantiu a classificação. Mas assim, o time tá aí, cara. O time é esse. O time tá montado. Se der peça pra esse treinador, eu acho que o Vasco consegue sair dessa zona. O problema tem que fazer uma campanha de G6 para escapar do rebaixamento. O Vasco é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um elenco curto e o Vasco está nas 3 competições. Isso me preocupa. Em algum momento o Vasco vai ter que revezar. Infelizmente, estamos numa fase tão avançada que a gente pode revezar em qualquer uma das competições, gente. Menos no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro não tem como. É por isso que o Renato Gaúcho queria fazer essa pontuação antes da parada. Mas na volta aí pensar assim, vou olhar com carinho para essas competições, hein? O Renato Gaúcho tinha um plano bom, na minha visão. Tinha um plano bom, acabou não dando muito certo. O Vasco se afundou na zona de rebaixamento antes da Copa do Mundo. Mas assim, a ideia do Renato Gaúcho, na minha visão, era excelente. Vamos focar no brasileiro, pegar essa classificação, pegar o maior número de pontos possível, para depois, na frente, a gente conseguir poupar um aqui, outro ali no brasileiro e jogar as Copas. O Vasco não pode fazer isso agora. O Vasco precisa jogar o Campeonato Brasileiro 100%. Inclusive, hoje tinha muita gente querendo que o Vasco fosse de um time misto. Que, cara, com todo respeito ao time do Olímpia, eu acho que seria suficiente. O Vasco só perdeu pro Olímpia na fase de grupos porque o Vasco foi com um time totalmente reserva. Reserva, 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 reserva. E mesmo assim, quase ganhou o jogo. Mesmo assim, quase ganhou o jogo. Então, assim, o time do Olímpia, com todo respeito, fraco, time fraco.
time fraco. Claro, uma vitória grande, um time de camisa grande, camisa pesada no continente, é uma vitória que dá confiança pro Vasco. Mas assim, falando do time, o time do Olímpia é muito fraco. Mas fomos lá, ganhamos, fizemos nosso papel e tá certo. E, cara, destacar aqui Thiago Mendes. Semana dele conturbada com esse negócio de apertar ou não a mão do Neymar e todo mundo tacando pau nele, assim, tipo assim, caramba, não cumprimentou o Neymar, parecia que não tinha cumprimentado Jesus Cristo, foi criticado de todos os lugares, das piores formas possível, das piores formas possível, e ele permaneceu calado, deu a resposta em campo hoje, dando a classificação pro Vasco, partida de almanaque do Thiago Mendes. Já antecipar aqui a nota do Thiago Mendes? É 10 pro Thiago Mendes. Partidaça, gigante. Partidaça do Thiago Mendes. É 10 pro Thiago Mendes. Mas já adiantando a nota do Thiago Mendes aqui. Enfim. Aí o Olímpia fez o gol e, cara, com todo respeito, foi a única vez que eu vi o Olímpia assim se engraçar, porque o resto não é demais. Chuveirinho pra área, um time limitado. Teve até um gol anulado no segundo tempo que foi muito falta. O juiz não viu na hora, o juiz viu depois. Teve que precisar do VAR pra dar falta. É uma brincadeira. Mas enfim, cara, vamos lá. Vamos falar do jogo com calma agora. O Vasco veio a campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Barros, Ramon Rick, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Adson e DVD. Bom, o Pedro Emanuel é mais um treinador que está no Vasco que vai jogar com trinca de meio-campistas e por isso é muito importante o Sousa jogar, começar a pegar o seu ritmo logo, porque ele vai ser importante sim, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Barros hoje jogou uma partidaça também, mas falando de experiência, era bom o Sousa começar a jogar. Eu não sei se já pode escrever jogadores para a próxima fase da Sul-Americana, mas acho que sim. Sousa vai ajudar muito no jogo contra o River Plate, num possível confronto contra o River Plate, que argentino conhece bem. Cara, eu já tô ansioso para esse confronto, se for o River Plate, porque o River Plate acho que empatou o primeiro jogo em 0-0 contra o Santa Fé, lá na Colômbia. Então, assim, o segundo jogo vai ser no Monumental. Eu acho que o River Plate é favorito, apesar do River Plate não ter esse time todo. Mas assim, é um time bom, é um time grande, e o River Plate, pô, tem Thiago Almada, acabou de contratar o Thiago Almada, é um timaço, timaço não, perdão. É um time de camisa histórica, do estádio que cabe 100 mil quase, sei lá. Então assim, vai ser um confronto histórico pra gente, com certeza. Lembrando, depois de 14 anos, o Vasco chega nas quartas de finais de competição internacional, cara. Então isso é muito importante pro Vasco, com certeza. Eu acho que dessa reestruturação do Vasco tinha que começar por isso, por essas coisas pequenas, gente. Não é assim, reestruturou. Vou dar um exemplo aqui. Não é uma coisa Botafogo. Botafogo foi uma SAF, foi lá, ganhou tudo e já morreu. Com todo respeito ao Botafogo, mas assim, eu digo assim, não foi uma reestruturação. Foi lá, bancou, caixa, comprou, foi o quê, sei que lá, ganhou. A reestruturação são processos. Óbvio que é bom ganhar, é bom ser campeão, mas assim, são processos, cara. Óbvio que foi muito triste a gente perder a final da Copa do Brasil, mas o Vasco chegou numa final de Copa do Brasil, o Vasco volta à competição internacional, o Vasco chega numas quartas de finais de competição internacional. Isso é importante para uma reestruturação, cara. Isso é muito importante para uma reestruturação. Já começar a gostar da coisa e tendência é só melhorar. E torcer muito para não cair e a venda da SAF se concretizar para ano que vem a gente já ter uma. Opa! E aí, como é que a gente vai aqui? Vamos devagar, vamos se manter. É importante não cair. É muito importante. A reestruturação do Vasco começa por não cair. Então, assim, vamos apoiar o time, vamos tentar o máximo, vamos voltar a jogar em casa, sendo a nossa casa mesmo. São Januário não tem sido a nossa casa. A gente tá tendo um retrospecto ridículo dentro de São Januário. Lembrando que o jogo do Vasco e Vitória, inclusive na Copa do Brasil, vai ser no Maracanã. Parece que no Maracanã tá tendo mais química, time, torcida, enfim. Isso é papo para outro vídeo. Falando do jogo, o Vasco, bem, tomou o gol, normal. Aí aos 29 minutos o Mendes faz o gol com a assistência do David. A parada técnica é coisa de cinema. O Pedro Emanuel chama o David e fala assim: irmão, não quero você fora da área, quero você lá na área. Quando ele falou isso, o David dá uma assistência e faz um gol.
Aí eu te falo, o cara tá errado. Lembrando, qual foi o jogo? Foi contra o Medellín. Ele fala alguma coisa com o Thiago Mendes e o Barros, o Barros não fazer, o Barros faz, o Medellín faz o gol. Então, assim, é um treinador que tem visão, cara. É um treinador que tem visão. É um treinador que tem visão. Tô gostando, sim, do trabalho dele. Tanto com os jogadores, e você vê que é um cara que não é ignorante. Sabe assim, cara. Ele é um cara que sabe falar com os jogadores, aparentemente, tá, gente? Eu tô falando assim, vendo o que eu assisto. Aparentemente é um cara que sabe falar com os jogadores. É um cara que entende de tática e sabe o que tá fazendo. Então, assim, se der peças pra ele, o Vasco consegue fazer um ano tranquilo. O problema é que o ano já tá rodando e já temos que fazer uma campanha de G6 para não cair. Enfim. E, cara, o primeiro tempo do Vasco, almanac. Almanac. Empata o jogo, vira o jogo. David gol do David aos 36 com assistência do Puma. Então, primeiro tempo encerrado, lindo. Segundo tempo, o Vasco volta com 3 chances de matar o jogo. Uma com o Adson dentro da área, que ele pega mal. Uma com o Barros, que ele chuta em cima do goleiro. E uma com o Thiago Mendes, que ele corta os zagueiros e manda para fora. Nesse momento, todo vascaíno pensou, a gente vai tomar um gol. A gente vai tomar um gol, cara. E não aconteceu, graças a Deus. Que aos 25, o Adson, sozinho, consegue dar uma chapada e fazer 3-1, que deixa o Vasco muito mais tranquilo no jogo. E depois o pessoal administrar que o Olímpia tava todo pra cima, tava todo avançado, o Vasco tava muito bem no contra-ataque pra matar o jogo. Pareceu muito o jogo da fase de grupos. O Olímpia aberto, o Vasco com chances. O problema é que na fase de grupos o Vasco foi time reserva. O Marino deu mole, o Nuno, enfim. O Vasco acabou não matando o jogo. Mas hoje o Vasco matou, executou, goleou o Olímpia. Aí aos 40 minutos, Puma também deu uma assistência na cabeça do Spinelli voltar a marcar gols. Importante para o atacante, voltar a marcar gol. E o Spinelli botou para dentro. Lembrando, domingo é contra o Palmeiras lá dentro. Cara, é um jogo que a gente precisa ganhar. Empatar, sei lá. A situação do Vasco no Brasileiro é desesperadora. Lembrando que é Palmeiras hoje, Palmeiras domingo, depois Cruzeiro, depois Fluminense. Olha a sequência do Vasco. Pesada. Pesada. Então, assim, se der pra pontuar, pontua. Vamos pegar o Palmeiras, vamos pegar um pontinho. Vem, dá um pontinho. Porque o time lá de baixo jogar contra o Palmeiras lá é difícil ganhar ponto. Pegar esse pontinho, contra o Cruzeiro tentar ganhar. E é isso. E isso intercalando com Copa. E vamos que vamos torcer. Vamos buscar a permanência e os 2 títulos de Copa. Por que não? Lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta aqui o jogo comigo, o que vocês acharam da partida do Vasco. Ah, das notas de cada um. Léo Jardim, 7, porque saindo no gol me irrita ainda. Puma, 7, 2 assistências. Cuesta, nota 5. Cuesta, gente, o Vasco precisa de um zagueiro pela direita. Se der um zagueiro pela direita bom, o Vasco não toma mais gol nunca. Cuesta é muito esquisito. Ele teve um lance ali no segundo tempo que ele errou o passe, o maluco ficou de frente a frente com ele, passou fácil por ele, enfim. Robert Renan, partidaça do Robert Renan, tá sendo o pilar da zaga do Vasco. Nota 10 pro Robert Renan, gente. 10, 10, jogou muito. Cuiabano jogou bem também, nota 8. Barros, partida gigante do Barros, nota 8 pro Barros. O Ramon Rick, bem no jogo, moleque. Cara, sensacional. O Pedro Emanuel fez certinho. Botou o moleque no jogo contra o Fluminense, não foi bem? Tirou, reservou uns 2, 3 jogos, botou de novo hoje, jogou bem. Cara, é um moleque, tem que ter paciência. Então, assim, vamos fazendo isso. Jogou mal, tira, deixa um pouquinho parado, vamos lá, bota de novo. É assim que tem que ser, sem pressão. E o moleque jogou muita bola, cara. Jogou muito. Nota 7 pra ele. Thiago Mendes já falei que é 10. Gomes errou muito. Vou dar nota 5 pro Gomes, apesar de sempre correr, sempre jogar com raça, com certeza. Mas nota 5 pro Gomes. Adson, lúcido. Apesar de ter perdido o gol ali, nota 8 pro Adson. DVD bem no jogo, um gol, uma assistência, segurou bem a bola também, às vezes na frente. Nota 8 pro DVD. Dos que entraram, nada, não tem muito o que dizer. O Spinelli fez o gol, nota 10 para ele. Vai, toma teu 10, Loião. PH, Lucas Freitas e o Tietê, Nuno não fizeram muita coisa. Nota 5 para todos. Pedro Emanuel, nota 10. Time bem organizado. As substituições não surtiram muito efeito, não mudou muito a vida do Vasco. E foi isso.
Hoje, o que eu anotei, eu falei. Hoje, o que eu anotei, eu falei. Jogo contra o Santos, eu anotei tudo, larguei, fiquei bolado, enfim. Ufa! Vamos lá. Deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o jogo comigo, me siga no Instagram para mais assuntos do Vasco. Valeu, rapaziada. Tentarei trazer vídeo de pré-jogo contra o Palmeiras, pós-jogo, se eu assistir o jogo, eu não tenho certeza se eu vou assistir o jogo. E é isso, o canal vai voltar a ter vídeos, mais vídeos. Valeu, rapaziada. Tamo junto e vamos Vascão.